Olá, hoje a gente vai mergulhar na análise do economista Ladislau Dobor para entender um pouco melhor as forças que estão, sabe, moldando o nosso mundo agora. Então, a gente abre o jornal, liga a TV e o que a gente vê? Conflito por todo lado. Mas, segundo a análise de Dobor, as razões que aparecem nas manchetes, bem, elas são muitas vezes só a ponta do iceberg. Tem coisa muito mais profunda por baixo. Vamos tentar entender isso melhor. Para começar, vamos olhar para a crise mais imediata. Dobor aponta que as ações de líderes como Trump e Netanyahu, por exemplo, não são só sobre geopolítica, não. Na verdade, a raiz do problema pode estar dentro de casa, nos seus próprios problemas internos. E olha que interessante a analogia que ele faz. Pensa numa grande empresa que está em crise, enfrentando problemas sérios. O que ela faz? Muitas vezes, ela compra uma outra empresa, uma aquisição, para desviar o foco. Dobor argumenta que esses líderes agem com a mesmíssima lógica. Eles criam uma crise externa, uma guerra, para desviar a atenção dos problemas internos e, claro, consolidar o próprio poder. E essa citação do Dobor é bem forte, né? O que ele quer dizer com isso é que a ascensão de líderes assim não é um acidente. É, na verdade, um sintoma de algo muito maior, de uma crise mais profunda dentro dessas sociedades. Ok, então vimos o problema imediato. Mas para entender de verdade as tensões, como a situação com o Irã, por exemplo, não adianta só olhar para o noticiário de ontem. Dobro insiste que a gente precisa voltar no tempo. E não é pouco tempo, não. A gente vai ter que voltar mais de um século. E essa linha do tempo ajuda a gente a conectar os pontos. Olha só, lá no início de 1900, potências como a Grã-Bretanha já controlavam o petróleo iraniano. Aí, em 53, o Irã elege democraticamente um líder, Mossadegh, que nacionaliza o petróleo para investir no país. A resposta? Um golpe orquestrado por eu e Reino Unido. Eles colocam o Shah no poder, um ditador que governa com mão de ferro, com apoio do Ocidente, por décadas. Então, quando a Revolução Iraniana acontece em 79, não foi do nada. Foi o resultado de décadas de exploração e de um ódio popular gigantesco contra essa intervenção estrangeira. Agora, vamos dar um zoom out. Dobor argumenta que esses conflitos regionais são, na verdade, só uma parte de uma história muito maior. Eles são um reflexo de uma mudança gigantesca, uma verdadeira placa tectônica se movendo no poder econômico global. É o seguinte, os Estados Unidos estão tentando, de certa forma, manter aquele poder quase absoluto que tinham depois da Segunda Guerra. Só que, ao mesmo tempo, uma nova estrutura econômica está sendo construída mais discretamente. E essa nova estrutura gira em torno dos BRICS, China, Rússia, Índia, Brasil e outros países. Juntos, eles já são mais da metade da população do planeta. E para a gente entender de verdade quem tem o poder econômico, não dá para olhar só para o PIB em dólar, aquele número que sempre sai no jornal. A gente precisa entender um conceito chamado paridade do poder de compra, ou PPC. Basicamente, ele mede o que o dinheiro de cada país consegue comprar de verdade lá dentro. Então, vamos lá. Se a gente pega os números mais comuns, o PIB nominal, a foto é essa. A economia americana, com 30 trilhões de dólares, parece bem maior que a chinesa, com 19 trilhões. Mas olha o que acontece quando a gente aplica a paridade do poder de compra, ou seja, quando a gente olha para o poder de compra real. O jogo vira completamente. A economia da China salta para 37 trilhões, ultrapassando a dos Estados Unidos. O ponto do Dobor é esse. A economia real da China já é maior e, além disso, continua crescendo num ritmo mais acelerado. E isso tudo nos leva ao ponto central da análise do Dobor. Ele argumenta que toda essa briga geopolítica, todas essas guerras, no fundo são uma imensa e perigosa distração. Uma distração que nos impede de ver as duas verdadeiras crises gigantescas que a humanidade enfrenta. E quais são essas crises? A primeira é que estamos, literalmente, destruindo as bases da nossa sobrevivência no planeta. E para o lucro de quem? De uma pequena parcela da população, o 1% mais rico. Ou seja, enquanto a gente olha para as guerras, a gente ignora dois desastres que andam de mãos dadas: uma desigualdade social absurda e o colapso do meio ambiente. Para ter uma ideia do que essa desigualdade significa, vamos olhar para os números. 230 trilhões de dólares. É difícil até de imaginar, né? Mas essa é a riqueza acumulada por apenas 1% da população mundial, segundo o Global Wealth Report. Agora, vamos comparar. E os 50% mais pobres? A metade da humanidade, mais de 4 bilhões de pessoas. Juntos, eles acumularam 5 trilhões de dólares. A diferença é simplesmente brutal. E um dos mecanismos que alimenta isso está aqui, nesse gráfico. Pense em 140 países em desenvolvimento.
Em média, 42% de tudo que eles arrecadam no orçamento vai embora só para pagar juros da dívida externa. Quer dizer, quase metade do dinheiro que poderia ir para a saúde e para a educação acaba, na prática, financiando os grandes bancos e instituições financeiras do mundo. E enquanto tudo isso acontece, a crise ambiental não espera. Ela avança sem se importar nem um pouco com as nossas disputas políticas. A gente está falando de acidificação dos oceanos, desmatamento, poluição por plástico, desastres climáticos cada vez mais frequentes e intensos. E aqui está talvez a maior ironia de todas, um ponto que o Dobor destaca. A gente já produz comida suficiente para alimentar entre 12 e 14 bilhões de pessoas, mais do que a população inteira do planeta. E qual é a realidade? Mais de 800 milhões passam fome e 6 milhões de crianças morrem por ano por causa disso. Fica claro que o problema não é falta de capacidade, mas sim um sistema que prioriza a concentração de riqueza e não o bem-estar das pessoas. Bom, então o cenário é esse. Crises estruturais gigantescas de um lado e um mundo completamente distraído por conflitos do outro. A grande pergunta é, e agora? Que futuro a gente está construindo? Para onde a gente vai a partir daqui? A análise de Dobor é que aquelas instituições globais criadas lá no final da Segunda Guerra Mundial, a ONU, o FMI, o Banco Mundial, elas simplesmente não dão mais conta do recado. As regras do jogo do século XX já não valem mais, e o resultado é o que ele chama de impotência institucional global. Basicamente, é um mundo com forças globais enormes e descontroladas e ninguém no comando do navio. Então, a questão que fica no ar é essa. Num mundo com um sistema financeiro que parece ter vida própria, com tecnologias militares super avançadas e com crises planetárias batendo na porta, será que a humanidade consegue sentar e combinar novas regras para o jogo? A esperança, na visão dele, seria um novo pacto global, um novo Bretton Woods, para a gente conseguir retomar as rédeas da situação, antes que seja tarde demais. E para fechar, Dobor nos deixa com essa citação de Einstein, que é um alerta final e bem sério. Não sei com que armas a Terceira Guerra Mundial será travada, mas a Quarta Guerra Mundial será travada com paus e pedras. É um lembrete bem poderoso do que realmente está em jogo com todos os desafios que a gente enfrenta hoje.